Boa noite, meus amigos. Como está? Tudo bem? Hoje inicia o nosso programa, que é com muita alegria que nós vamos conseguir falar um pouquinho da nossa cidade. O objetivo do Vox Cidade é que nós consigamos analisar as situações da cidade sobre uma outra ótica. Ou seja, a notícia é passada dia a dia de uma forma que a gente considera como jornalística, realizando uma cobertura, uma descrição dos fatos, da situação. E o nosso programa, com a ajuda de vocês, vai buscar que nós enxerguemos outra forma dessa notícia. O objetivo principal é que nós conseguimos analisar, sem dúvida alguma, um lado bom dessa notícia. Uma coisa positiva, um cenário legal, uma proposta, uma solução. Então, esse programa, Vox Cidade, ele é feito ao vivo, às segundas-feiras, às 20 horas. Hoje teve um pequeno atraso por conta de ser o primeiro programa, então eu gostaria de primeiro me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Álvaro Barbosa, sou aqui na cidade de São Caetano do Sul. O nosso programa ele é transmitido pela internet, pelo canal Vox TV. Então, o principal objetivo do dia de hoje é que nós tenhamos a participação de todos os internautas, todos os telespectadores, para que façamos aqui soluções sobre problemas, soluções sobre notícias. Então, eu vou iniciar com o nosso primeiro ponto, nossa primeira abordagem, que foi muito noticiado, que foi muito alertado aí nos finais de semana, que foi sobre a Bienal, que aconteceu no Rio de Janeiro, envolvendo um assunto muito polêmico, que é os quadrinhos e as histórias envolvendo lá o chamado beijo homossexual, o chamado, entre aspas, beijo gay, que gerou aí várias idas e vindas. Então eu me dirijo a vocês para tentar fazer uma reflexão sobre esse assunto. Qual reflexão que nós precisamos fazer? Iremos buscar aqui a matéria que trata sobre isso, que tratou na Veja, que consta a imagem que eu estou compartilhando a tela com vocês, essa cena dentro de uma revista em quadrinhos, onde a Justiça do Rio de Janeiro acabou censurando num primeiro momento essa divulgação na Bienal que ocorreu esse final de semana no Rio de Janeiro, justamente exigindo que nesse momento as editoras ou a Bienal realizasse ali uma censura prévia, entre aspas. Qual censura prévia que foi exigida sobre esta imagem? Que constasse uma tarja preta com um alerta dizendo que aquela história poderia refletir determinado conteúdo homossexual ou determinado conteúdo que entendesse que teria aí cunho sexual homofóbico ou cunho que a gente denomina aí entre o mesmo casal. Então, a reflexão que nós devemos fazer no primeiro momento é saber se o Rio de Janeiro, com tantos problemas, com tantas dificuldades que enfrenta, com tantas emergências e urgências que existem na cidade, seria prioridade do governo municipal entrar com uma ação judicial visando impedir a circulação desses quadrinhos que consta essa imagem. É possível entender que o Rio de Janeiro, com tantas prioridades, deveria priorizar exatamente esse assunto na sua agenda política enquanto Estado? Nós sabemos que o Crivella, que lá governa e representa o Estado do Rio de Janeiro, ele tem as suas participações ideológicas, suas participações religiosas. E como cidadão, teremos que ter consciência até onde o homem público pode se envolver em questões de cunho que ele entenda como pessoal e religiosa na administração da coisa pública. Ou seja, será que se fosse uma imagem, como tantas outras existem, entre um beijo entre um homem e mulher, entre um beijo entre um super-herói e uma heroína, teria problema e teria essa repercussão nas mídias sociais? Teria esse tratamento dado? Então, o questionamento que nós teremos que ter como lição desse fato, que ficou aí bem divulgado nas mídias sociais, é saber qual o papel do homem público
até onde são os limites da pessoa, da filosofia religiosa do homem público interferir na administração da coisa pública. Então, quanto a esse assunto, fico feliz em saber que o nosso STF conseguiu cassar essa decisão da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro, que buscava realizar uma censura prévia. Devemos entender que caráteres religiosos, caráteres de cunhos pessoais, ideológicos e sexuais a esse ponto devem ser tratados individualmente e não como coisa pública de interesse pessoal, como aconteceu nesse caso. Então eu gostaria de dizer para os governantes, aí vai nosso primeiro alerta, a nossa primeira dica, nossa primeira sugestão. Quais são as pautas que são tratadas de maneira diária pelo homem público? Eu quero aqui, na região do ABC, perguntar para qualquer munícipe, sem exceção, você sabe dizer qual é a pauta do homem público? O que ele vai realizar de projeto, de governo? O que ele vai realizar na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano? Quantos de vocês têm a consciência de qual o papel do homem público, qual o papel ele deve exercer no seu dia a dia? Ou seja, ou o homem público ele é toda hora tomado por emergências, toda hora ele é tomado por ações que são da ordem do dia, que não existe um planejamento. Não quero crer que seja dessa forma. Conhecemos homens públicos competentes, sérios, com grandes planejamentos. Então, nós, enquanto munícipes, entendemos que uma matéria que seja cobertura da mídia, de uma inauguração, de um determinado estande, ela é importante. Mas queremos saber qual é a agenda que ele vai ter para o governo dele. Ou seja, no primeiro trimestre, no segundo trimestre. Eu gosto de fazer uma comparação, às vezes, do homem público com as empresas. Todos nós que lidamos com empresas no dia a dia, muitas vezes sabemos qual é o objetivo daquela empresa naquele período. Então, empresas que são principalmente na Bolsa de Valores, divulgam seus balanços, divulgam suas notas relevantes, justamente para que os investidores consigam analisar o que ela vai tomar de direção naquele ano, quais são as prioridades para aquele ano, e não ser pego de surpresa com uma emergência a todo instante. Então, quanto à matéria que eu gostaria de ter como lição e como aprendizado, primeiramente, volto a apontar ela para vocês, essa imagem, com todo respeito, não pode envolver um homem público na sua administração, na sua gestão, frente a outras tantas prioridades que possam existir. Nós temos que dizer quais outras prioridades: saúde, educação, lazer, esporte, segurança. São inúmeras outras prioridades que, para o homem público começar a interpretar sobre um problema de uma revista em quadrinhos, ele deve tomar outra vertente. Então, a primeira sugestão que nós queremos pedir para todos os governantes, para todos os homens públicos que exerçam um cargo político, apresente para a sociedade qual o seu plano efetivo, com datas. Na campanha eleitoral, o homem público muitas vezes ele apresenta o seu plano de governo, mas é um plano que não tem datas, não tem metas, não tem períodos, não tem calendário, não prevê eventuais emergências do período que acontece numa gestão, numa administração. Então, o portal Transparência, ou a lei da transparência do homem público, deve ter em vista isso. Tenha transparência qual será o plano de governo do dia a dia. Tomemos como aprendizado que essa situação, que um estado do porte do Rio de Janeiro pegar suas autoridades, debruçar sobre um ponto que ele pode ser importante, mas tem mais um caráter muitas vezes pessoal e religioso do homem público que ali governa, do que como interesse de governo. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos de pedir como solução, e eu queria ouvir vocês que estão nos assistindo, se concorda justamente com esse ponto. Qual seja, se concorda que o homem público deve apresentar uma agenda mais presente, mais próxima e mais atualizada. Aqui não estamos exigindo aqui grandes façanhas, grandes documentos, não. Uma agenda que seja feita no calendário do Google, que todos têm e possui, é gratuito, informando o que ele vai realizar nesse período, quais são as ações desse período, o que vai ser feito. Então é maneira simples, fácil, que qualquer cidadão,
quando analisar aquela agenda pública daquele governante, daquele político, possa participar, possa sugerir, possa intervir, para que tenha transparência efetiva na sua gestão. Então, o primeiro ponto seria justamente isso que eu queria pedir do homem público. E o nosso programa, muitas vezes, ele vai fazer aqui as homenagens de quem nos está prestigiando. A gente sabe que quando começa sempre é um grande desafio. E eu queria fazer a leitura aqui de algumas pessoas que estão nos acompanhando nesse primeiro momento. Então, o Daniel Caron, o Sérgio Leone, Branco Marcelino, o Denis Pereira, o Geraldo Neri, a Roberta Pereira, o Arames Labosca, que é o Twin, a Fernanda Batelo, o Wagner Mendonça, o João Manuel Costa Neto, Luciano Luiz, Letícia Souza, o pastor Silvio de Oliveira e a Andréia Corpas Lucene. Fico muito honrado aí de estarem participando e, por favor, interajam. Entendam se essa proposta que nós, ao analisarmos apenas uma notícia, formando sobre a ação do Rio de Janeiro, o problema do Rio de Janeiro, conseguimos extrair soluções dali. Essa solução de uma agenda pública transparente, atualizada, mais próximo dos munícipes, sem dúvida alguma traz maior contribuição para a cidade. Queria aqui agora aproveitar e fazermos aleatoriamente. Pegamos o jornal que foi realizado aí durante a semana, durante o dia, em cima de uma matéria que seja apresentada aleatoriamente, encontrarmos, além do conteúdo ali divulgado, uma informação positiva. Ou seja, uma proposta que dê futuro, uma proposta que colha resultados positivos daquela situação jornalística. Então eu vou apresentar para vocês aqui, analisando o Diário do Grande ABC. Então vai apresentar na tela de vocês aqui o Diário do Grande ABC, alguns pontos que ele vem tratando. E aí a gente vai folheando aqui e anota que, dentre as notícias, consta que São Caetano iniciará o cadastramento nessa segunda-feira. Cadastramento dos moradores começa nessa segunda-feira em São Caetano do Sul. Então começou aqui em São Caetano do Sul um cadastramento para obtenção do cartão São Caetano. Os munícipes devem fazer o agendamento pela prefeitura através do site. O que eu queria compartilhar com vocês sobre essa iniciativa, sobre essa proposta, fico feliz em que a prefeitura de São Caetano entenda que é necessário ter essa comunicação mais próxima e realizar um cadastramento através de uma tecnologia e de um sistema digital. Então é uma iniciativa que entendemos que todas as prefeituras podem adotar, não tem elevados custos, não são custos excessivos e permite um mapeamento digital dos seus munícipes. O cidadão que consiga estar mais próximo da prefeitura, a prefeitura entendendo o perfil desse cidadão, a idade, o sexo, de forma atualizada, presente, a sua localização. Então esse cidadão que realiza esse cadastro, o objetivo por trás é que a prefeitura consiga mapear o perfil das pessoas. Isso é extremamente importante. Eu confesso que tentei realizar esse cadastramento, percebi que em um determinado momento, aparentemente, constava mais para funcionários ou terceirizados. Então, se o sistema hoje, que eu tentei isso na semana passada, se o sistema a partir de hoje já consiga que o munícipe tenha esse cadastramento, eu fico feliz. O agendamento online é excelente, facilita muito. Então eu queria dizer para a Prefeitura de São Caetano, que é um exemplo importante, queremos saber quais são os principais objetivos desse cadastramento. Acreditamos que as políticas públicas daqui por diante serão mais assertivas, serão mais rápidas, mais diretas. Por gentileza, aproveite esse cadastramento para fazer outras comunicações com as pessoas. Aproveite esse cadastramento para entender as necessidades de cada um. Aproveite o cadastramento, a informação digital, esse contato direto, um por um, com essa tecnologia para poder abranger as necessidades realmente de cada localidade e região. São Caetano é uma cidade relativamente pequena, todos nós sabemos aqui da cidade que são 15 km², então existe possibilidade de mapear corretamente cada uma dessas regiões e permitir acessos rápidos e diretos.
E o caráter de emergência desse cadastramento será importante numa situação de calamidade que possa ser acionado um determinado CEP de forma rápida, séria, direta. Permita aí a política pública rastrear e evitar fraudes, cruzamento de informações. Aproveite, sem dúvida alguma, essa iniciativa aqui da cidade de São Caetano para as outras cidades. Confesso que se existe na região do ABC um cartão que tem essa proximidade e essa configuração, eu ainda não conheço, mas é importante que nós, cidadãos, consigamos utilizar esse serviço, consigamos saber quais benefícios esse cartão vai irá trazer, ou seja, aproveitamos esse bom momento que a cidade de São Caetano está propiciando. A outra matéria que eu queria compartilhar também, que aconteceu, o ponto importante que foi divulgado, o empreendedorismo é terreno para o protagonismo feminino. O empreendedorismo hoje é a palavra da vez. Então, nós que somos um pouco mais da velha guarda, sabemos que no passado nós gostaríamos aqui na região do ABC, principalmente, era a indústria, o principal desejo das pessoas, o principal desejo era trabalhar em grandes montadoras. Então isso já era o principal objetivo de quando nós começarmos a trabalhar, era poder saber e ter um trabalho fixo nessas grandes montadoras. Hoje as coisas mudaram, hoje o cenário é diferente, hoje o que nós temos, a palavra da vez chama empreendedorismo, empreendedor, startup. Este é o futuro, esta é a melhor solução de gerar empregos. Esse é o melhor momento para que as pessoas consigam criar um novo desafio na sua vida, uma nova renda e uma nova fonte. E o que permite, através dessa matéria, que o empreendedorismo feminino ele tem um protagonismo grande, é entender onde vem executando o papel do governo nesse empreendedorismo. Se eu sair perguntando para as mulheres das cidades aqui da região, gostaria de saber para as mulheres qual o local onde elas se encontram que são capacitadas para serem empreendedoras. Voltado especificamente para o público feminino, que é o tema da matéria. As mulheres hoje precisam, sem dúvida alguma, como também os homens, de um espaço, de um local que elas possam ter o empreendedorismo delas desafiados, que elas possam ter a capacitação delas bem executada. E aí eu gostaria de aproveitar a deixa da matéria e buscar dos órgãos públicos um local específico que seja vocacionado para a capacitação das mulheres empreendedoras. Faço aqui um desafio importante. O SEBRAE é um importante órgão que pode contribuir muito com isso, mas sabemos que o SEBRAE, pela informação que eu tenho, ainda não tem uma célula específica e única e dedicada para o atendimento das mulheres empreendedoras. Realizam-se painéis, realizam-se cursos, realizam-se seminários, mas uma entidade específica do empreendedorismo feminino é importante, do órgão público para com a sociedade. Percebemos vários papéis de pessoas do segmento da sociedade civil empoderando as mulheres corretamente para isso. Temos um programa que chama Tricotando Negócios, que é uma colega nossa, que é a Andréia, apresenta excepcionalmente bem. Nós temos mulheres empreendedoras da Associação Comercial aqui de São Caetano do Sul, que realiza ali um painel muito importante, que tem a Elda Xavier, salvo engano tem a Rosimeire. Então são mulheres que conseguem, através da participação civil, da sociedade civil, prestar um papel para a sociedade, para as mulheres. E o governo, e o município, e o Estado, onde se encontra uma célula de capacitação das mulheres empreendedoras, seria o momento adequado para que eles pudessem ter esse espaço entre governo e mulheres que possam assimilar essas informações. As mulheres já há muito tempo conquistaram os seus papéis, as mulheres, sem dúvida alguma, sabemos que é o futuro e o presente. Quero aqui dizer claramente, as mulheres hoje não necessitam, entre aspas, de qualquer ajuda de qualquer pessoa. Ao contrário, o que as mulheres buscam hoje é o espaço de direito como qualquer outra pessoa, como qualquer outro homem, como qualquer outra empresa, como qualquer outro cidadão.
mas é necessário que entenda as peculiaridades que a mulher possui. Sabemos que as mulheres hoje, muitas vezes, têm 3 turnos. Será que seria a mesma realidade de um homem que não tem os 3 turnos? Sabemos que as mulheres, muitas vezes, são chefes de família sozinhas. E essa realidade será que se adota a todas as outras pessoas? Então, por que não entender melhor as mulheres e criar um espaço para elas? Um espaço dedicado para o empreendedorismo. As mulheres conseguem ter uma capacidade infinitamente melhor do homem, que é a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aqui eu quero dizer, com todas as palavras, que o homem tem muita dificuldade. O homem parece que ele é monofocal. Quem convive aí no dia a dia aí sabe o que eu estou dizendo. A minha esposa que me compreende, que sabemos que quando está realizando uma tarefa, uma atividade, não quer realizar 2, 3, as mulheres não. As mulheres conseguem fazer 3, 4, 5. As mulheres estão no telefone cuidando da criança, preparando o almoço, cuidando da máquina de lavar e já pensando no dia seguinte o que vai vestir e já marcando o salão de beleza. Entenda, a mulher treinada, a mulher capacitada, a mulher incentivada, a mulher motivada como empreendedora, ela sem dúvida alguma vai contribuir infinitamente para o papel da sociedade. Então quero aqui aproveitar a deixa da matéria do ABC Repórter, do Walter, e dizer aos governantes que aproveitem justamente desse momento da mulher e empreendedorismo para fomentar como órgão público, para fomentar um espaço dedicado para entender as especificidades dessa mulher. É necessário que ela tenha essa característica dela bem acentuada. Vamos agora passar para um outro tema que tenha passado durante a semana, que possamos aqui contribuir com papéis importantes, informações, assuntos que possam auxiliar na nossa manifestação. Então eu vou pedir para que dê um close na nossa tela do computador e vamos passar para as matérias do dia. Vou trazer em destaque aqui então um tema que já não é de hoje, que já vem muito tempo já sendo tratado, que é a Lava Jato denuncia Lula e seu irmão Frei Chico por mesada da Odebrecht. Não quero aqui dizer se o Lula é culpado, não quero aqui dizer se o Lula é inocente, não quero dizer absolutamente nada disso. Quero fazer uma única reflexão referente à Lava Jato, que muitas vezes não entendemos muito bem o que se acontece ali e por que chegou nesse ponto. Eu vou aqui me direcionar a você, olhando aqui nessa câmera fechada, para que vocês compreendam exatamente o que a Lava Jato demonstrou de deficiência do órgão público. Vou explicar um pouco de forma, no meu ponto de vista, que os governantes precisam ficar alertos e atentos. A sociedade como um todo gosta de saber se uma pessoa é culpada, uma pessoa é inocente e, sem dúvida alguma, tirar o seu juízo de valor. Agora, o que nós devemos pensar é por que chegou ao estágio de permitir que tenha culpa ou que tenha inocência sem a devida fiscalização. O que isso quer dizer? A Lava Jato conseguiu demonstrar uma cadeia de, sem dúvida alguma, de propina, de corruptos. E a pergunta que se faz é: onde estão os órgãos de fiscalização? Onde está a sociedade civil fiscalizando as empresas públicas? Onde se encontra as punições desses órgãos que não foram eficientes? Quero aqui dizer, a partir do momento que uma empresa contrata com um órgão público, ela deve prestar contas. Então, num primeiro momento, essa empresa com um órgão público deve passar por uma licitação. Quem deve fiscalizar a licitação? Todo agente público tem em si um órgão que fiscaliza as licitações. Então tem tribunais de contas do Estado, do município, da União. Nós temos, dentro das secretarias que realizam a licitação, pessoas responsáveis por analisar a licitação. Depois de realizada a licitação, na prestação de serviço, onde estão os fiscais que as obras foram realizadas? Onde estão as pessoas avaliando se o preço pago é condizente ao de mercado?
Então, quando nós nos limitamos apenas a falar se Lula é culpado ou Lula é inocente, esquecemos a principal lição que a Lava Jato pode nos dar. Como nos protegermos desses problemas no futuro. Como agirmos de uma maneira correta, coerente, sensata e sistematizada para que isso não aconteça de novo? Ou será que foi pela primeira vez na história que isso aconteceu e será a última vez na história que isso vai acontecer? Ao contrário, a Lava Jato permite que, daqui por diante, conseguimos fiscalizar melhor. Em qual momento a sociedade agora foi chamada para fiscalizar os contratos públicos? Em qual momento os contratos públicos passaram por uma rotina periódica fiscalização? Nós temos inúmeras tecnologias. Por que não se utiliza contratualmente com as empresas particulares que se utilizem de tecnologias que consigam ver os drones e saber se a obra está sendo realizada, que se consiga utilizar balcões de preço para saber se o preço adotado no começo, no meio e no fim da obra está correto? Por que não se exige uma presença maior do Ministério Público nas obras que são de valores elevados? Ou seja, uma assinatura dele. Por quê? O Ministério Público, nas associações, que são as, entre aspas, empresas sem fins lucrativos dos munícipes, dos particulares, o Ministério Público ele tem que dar o aval dele. As associações têm que prestar contas para o Ministério Público. Por que essas empresas não prestam contas para o Ministério Público? Por que as pessoas que deveriam fiscalizar as obras da Lava Jato não foram, aparentemente, de forma pública, também julgadas? Por que não foi julgado o sistema que controla as obras públicas? Então temos que analisar de um outro ponto de vista a Lava Jato. O que a Lava Jato pode contribuir para nós? O que a Lava Jato pode permitir de padronização, de não ter mais riscos para a sociedade? Ou seja, qualquer cidadão pode fiscalizar uma obra pública, mas é fácil para o cidadão fiscalizar uma obra pública? Eu passo aqui na cidade e percebo aqui várias placas. Olha, estamos executando aqui a obra, 300 mil reais, 200 mil reais. É a única informação de fiscalização de obra pública que eu, como cidadão, tenho. Que outra forma poderíamos pensar para agir melhor? Vou dar um exemplo. Aproveitando o gancho da matéria anterior, que é do cadastramento, a pergunta é: se sabemos que uma obra pública foi realizada num bairro, por que não se apresenta o cronograma dessa obra por WhatsApp para todos os munícipes daquele bairro? Porque ele não recebe, depois de cadastrado, qual seria o custo efetivo daquela obra, quantas pessoas teriam que estar trabalhando naquela obra, qual seria o início, meio e fim daquela obra, porque desta maneira a sociedade vai estar participando como um todo da gestão da obra. Não é uma única pessoa, não é o Ministério Público, são várias pessoas fiscalizando e agindo em cima de uma obra. Então eu pediria para que os gestores públicos, quando realizassem uma obra num determinado bairro, de maneira simples, prática, cadastre aquelas pessoas que serão beneficiadas daquela obra. Olha, pode ser 10, 20, 100, 200, 300 pessoas. Passe lá, deixando lá um folderzinho, informando, cadastre aqui para ter conhecimento. Entre no grupo de WhatsApp da obra X, da reforma da creche X, da EMEI X, do posto de saúde X. De maneira simples e prática. Simples, divulgando, as pessoas se cadastrando. Coloque ali um QR Code, coloque ali uma informação que qualquer cidadão consiga ali, com uma foto, já identificar o que está sendo feito naquela obra, quais são os custos, como que é o dia a dia, quantas pessoas vão. Ou seja, essa fiscalização acontece no dia a dia? A Lava Jato pode permitir essa fiscalização. A Lava Jato pode exigir. E como nós podemos interpretar? Podemos nos unirmos, pegarmos várias assinaturas e exigirmos que as obras da nossa cidade sejam fiscalizadas frente a frente, que sejam recebidos relatórios para as pessoas que ele desejam fiscalizar de forma prática pelo WhatsApp. Então, de maneira clara, transparente, simples, que tenha um site só para aquela obra. Se uma obra custa 300 mil reais, um site hoje que é possível fazer rapidamente custa 200, 300 reais. Para o órgão público que tem lá os seus operadores de tecnologia, não vai custar absolutamente recurso nenhum financeiro, só a alocação de 1 hora ou 2 horas desse profissional para realizar esse site. Um site simples, não precisa ter grandes
tecnologias só para prestar contas de forma diária. Coloque uma câmera naquela obra, uma câmera todo dia, uma câmera diária, que vai saber o que foi executado diariamente naquela obra. Então, aproveite a oportunidade para que a Lava Jato possa trazer essas soluções para a nossa rotina do dia a dia. Vamos agora tentar puxar uma outra temática que foi assunto dos nossos jornais, procurando aqui o que teve na semana envolvendo aqui as nossas cidades. Outro ponto que os jornais conseguiram apresentar no dia a dia, ele apresenta a questão da família Bolsonaro. Ou seja, especial reúne declarações da família Bolsonaro sobre o caso Queiroz. Isso é matéria do Estadão. Ficou até um pouco engraçado que todos que é um pouco mais antigo também, eu vou denunciar minha idade aqui mais uma vez, que é do caso Oli. Onde está o Oli? Onde está o Oli? Vocês se recordam dessa brincadeira que ficava ali procurando em várias situações onde está o Oli? Há pouco tempo se perguntava onde está Queiroz. Queiroz, para quem não se recorda, era um assessor que assessorava os filhos do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, como parlamentar, e foi pelo COAF, que é um órgão de fiscalização aí, um braço do Banco Central, um braço da Justiça. Ele permite que cruze informações financeiras e nesses cruzamentos de informações financeiras se permitiu ali identificar algumas irregularidades, ou não digo irregularidades porque será constatado ainda, mas algumas transações que permitiram esclarecimentos. E foi dito várias justificativas, várias questões, e foi mencionado onde está Queiroz, porque o Queiroz acabou sumindo muito tempo aí para prestar esses esclarecimentos. Então eu gostaria de pedir que nós consigamos entender também, vocês sabem quem são os assessores parlamentares da pessoa que você elegeu? Do seu vereador? Quantas pessoas estão no gabinete? Quantas pessoas são assalariadas? Quanto recebe cada uma dessas pessoas? De maneira prática, simples, de saber o papel dessa pessoa. Eu digo isso de saber o papel porque eu me surpreendo. Minha profissão permite que eu trabalhe no mundo jurídico, então algumas funções ficam mais fáceis de entender. Mas para outras funções, nem nós que somos do mundo jurídico sabemos. Então eu pergunto para cada um de vocês aqui que nos assiste, qual o papel de um assessor parlamentar? É difícil dizer, não é? Se eu perguntar qual o papel de um assessor parlamentar, eu falo assim, assessorar o parlamentar. Mas assessorar no quê? Em tudo? Então ele pode falar desde tecnologia, de saúde, absolutamente tudo? Ou normalmente um assessor parlamentar ele tem mais uma vocação para um determinado assunto? Então, eu acredito que esse caso do Queiroz é um alerta para que consigamos exigir dos nossos parlamentares, digo aqui agora dos nossos vereadores, dos nossos deputados, dos nossos senadores, em que apresente a relação no seu site, que apresente nas suas mídias sociais o currículo de cada um dos seus parlamentares, que apresente ali um mini currículo e a função de cada um deles. Para quando tiver um problema eu conseguir saber dessas pessoas o que eu devo pedir, o que eu não devo pedir, se ela pode me ajudar, se ela não pode me ajudar. Ou seja, como que é possível eu saber o que um assessor parlamentar faz se eu não sei o que ele pode fazer ou não pode fazer? Vou mais além, aprofundo mais essa questão. O que se deve pedir para um vereador? O que não se deve pedir para um vereador? O que se deve pedir para um prefeito? Hoje, recentemente, temos algumas entidades, algumas associações, algumas organizações que estão buscando apresentar para o cidadão uma política um pouco mais acessível, que entenda os papéis de cada um. Tive a oportunidade de participar no mês passado na Faculdade Mauá, o Instituto Mauá de Tecnologia, da cidade aqui de São Caetano, o Política Fácil. O Política Fácil permitiu traduzir às pessoas o papel de cada um dentro de um sistema eleitoral,
dentro dos vereadores, dentro dos deputados, executivo, legislativo, judiciário. Então, o que nós percebemos é que tem como aprender o que cada um faz. Só que isso demanda tempo, demanda dedicação, porque nós não exigimos já dessas pessoas que essas pessoas já apresentem o que cada um faz. Eu queria aqui compartilhar com algumas pessoas também essa reflexão. Estão nos assistindo aqui, eu fico muito feliz em saber aqui que as pessoas estão gostando, estão agradecendo. Então, pastor Silvio de Oliveira, eu gostaria de ler aqui, de viva voz aqui, o primeiro comunicado e feedback. Pode ser positivo, não só pode ser negativo. O que for é importante para nós aprendermos. Ele fala, essas informações é o que nós munícipes de São Caetano necessitamos. Parabéns pelo programa. Obrigado, a gente vai construir dia a dia aí com a participação de vocês. Eu queria também aproveitar esse gancho aqui, tomar uma aguinha, que também tem direito. Tá parecendo o Jô Soares aqui, né? Gordinho igual já tá, viu? Só tá faltando ter a mesma conta bancária dele, mas gordinho igual já tá. E na próxima, se pudesse ser um uísque, viu? Essa é contra a regra, se pudesse ser um uísque assim, não seria de mal não, tô brincando. A aguinha tá boa. Então vou agradecer aqui o Milton Martins, a Alexandra Valeriano, o Alexandre Poleto, a Joyce Guimarães, a Ângela Aparecida, a Ana Guzman, o Roberto Araújo, o Luiz Valeriano, o Ricardo Nonato, o Wildman Bass, a Patrícia Aldecoa, o José da Silva e o Márcio Santos. Se eu li muito ruim, é porque a nossa assessoria aqui ainda está sabendo, né? Estão aprendendo aqui, né? Um vai daqui, outro vai dali, passa um papel aqui, finge que ninguém vê e está passando. Fica tranquilo que a gente vai melhorar aqui. Quando tiver aqui uns patrocinadores aqui, que vai deixar a gente rico, mas por enquanto eu tenho que fazer dessa forma aí. Então eu queria também agradecer ao Wagner Santos, a Edneide Andrade, ao Finco Cláudio, ao DJ Alex Ribeiro, ao Carlos Eduardo Arruda, poxa vida Arruda, obrigado, ao Ricardo Trujillo, a Sara Regina, ao Marcos Lopes e ao Cláudio Blanco. Então, a gente está querendo aqui aprender um pouquinho aqui de como melhorar, de como ver a situação das pessoas, a situação das notícias pelo lado bom, pelo lado do aprendizado. Se você tem uma dica de uma situação que vivenciou, de uma situação que participou, é o momento certo de acharmos a solução. Vamos compartilhar publicamente soluções, não vamos compartilhar mais problemas. Problemas todos nós sabemos. Quais os caminhos desses problemas? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Hoje eu fui no Atende Fácil aqui em São Caetano do Sul, parei meu carro ali pertinho do próprio Atende Fácil e no exato segundo que eu estacionei o meu veículo, apareceram 2 pessoas para oferecer cartões. Uma eficiência nunca vista antes na administração pública para outro serviço. Ou seja, no exato momento que eu chego num local, já 2 pessoas prontamente se disporem a oferecerem bem os seus serviços. Não estou aqui criticando em hipótese alguma a pessoa que lá ofereceu o cartão, que corretamente foi instruída, queria elogiar até a pessoa, foi capacitada, explicou bem, sabia o preço, sabia o tempo que eu deveria utilizar, sabia como recarregar, estava plenamente capacitada. E 2 pessoas. Agora como munícipe, vendo soluções para esse que eu entendo que pode ser melhorado esse serviço. Por que não colocarmos uma pessoa que tenha esse papel de prontamente estar presente onde meu carro se encontre parado para fiscalizar a segurança desse veículo? Por que não realizarmos, de certa forma, concursos para guardas municipais, para agentes de trânsito que tenham um poder de polícia também? E não só um poder de autuar por conta de descumprimento de recarregar ali a sua hora do seu veículo parado. Se existe dinheiro suficiente para deixar 2 pessoas olhando o meu veículo no exato segundo que eu parei, por que não existe prioridade de dinheiro suficiente para que essas 2 pessoas também possam ter um poder de fiscalização e dar segurança para o meu veículo? Dar segurança para as pessoas que ali circulem? Qual é a dificuldade de trazer essa eficiência a um serviço que já é prestado hoje? É difícil? Não sei, mas acredito que há caminhos. Ou seja, os chamados zona azuis,
corrigindo, que lá compareçam, porque naquele exato momento eles não podem ser uma polícia, uma guarda municipal que possa também fiscalizar e também receber por aquele dinheiro pelo serviço prestado. Eu acredito que ninguém reclamaria de pagar a Zona Azul se soubesse que aquela Zona Azul, primeiro, traria segurança para o seu carro e não só multa. Porque aquele mesmo valor de R$ 2,00 por hora, R$ 3,00 por hora, serviria para deixar meu veículo parado e garantir a segurança do comércio. Qual é a dificuldade de criar essa logística? Por que não podemos exigir isso das pessoas? Por que não deixamos uma Zona Azul eficiente e damos um passo além? Nada é impossível. Basta uma gestão. Basta sabermos como cobrarmos as pessoas. Se do dia para a noite aprovasse uma lei onde, se em vez da Zona Azul fossem guardas municipais que tivessem remuneração por zona, por região, paga com dinheiro dessa Zona Azul que já está lá depositada, acredito que todos pagariam mais confortavelmente. Todos, sem exceção, pagariam mais confortavelmente. Ah, um concurso público é muito difícil, o guarda municipal não pode ficar olhando o carro. Quem disse que eu quero que ele só olhe o patrimônio do carro? Eu quero que ele olhe o comerciante, o lojista, o pedestre que lá passa. Eu quero que ele olhe o trânsito, eu quero que ele olhe se os serviços públicos de limpeza estão funcionando. A mesma eficiência que uma pessoa vai lá, que já está com o tempo dela lá dedicada para estar naquele local, façam outras coisas. Não seria possível? Já se pensou nisso? Ah, é muito difícil. Então tá bom, vamos para um plano B, se esse é muito difícil? Se esse ticket, em vez de eu pagasse R$ 2,00 por hora, eu pagasse R$ 2,20 e tivesse um seguro do meu carro. Seguro, isso mesmo, um seguro de risco. Um seguro que, se alguém batesse ali, se alguém roubasse, estaria coberto. Você não estaria disposto a pagar R$ 2,20, ou seja, 10% a mais do que você paga, para saber se o carro for roubado ali, você não vai ter um seguro? Ah, é muito difícil, ninguém vai querer. Já se tentou com as companhias? Já se tentou fazer isso com um seguro particular? Se for possível? Já se tentou criar uma hipótese disso? Por que não? A Zona Sul de São Caetano, de Santo André, de São Bernardo, realizaram um consórcio. Do valor do consórcio que se arrecada nas Zonas Azuis aqui da região, 10% vai para um fundo. Esse fundo, se ocorrer algum roubo na Zona Azul, por que não se paga aquele veículo? Por que não se ajuda a pagar uma parte que não seja integral? Que não se dê uma ajuda de R$ 10 a mais? Que se dê R$ 1.000 para a pessoa pelo constrangimento? Que se pague algo em contrapartida? Por quê? Nós podemos ter direitos dessa forma. Nós podemos exigir que exista leis. Nós podemos refletir. Nós podemos pensar um pouco mais além. Não seria possível isso? Eu queria que vocês que estão nos assistindo contribuíssem dizendo se é favorável ou não. Se aqui fizesse uma lei na cidade, na sua cidade, onde o Zona Azul, quando fosse pago, tivesse uma parte que era seguro. Ou, se o Zona Azul fosse realizado por um agente público, que ele fiscalizasse o trânsito, fiscalizasse os pedestres, o comércio, com poder de polícia, porque ele já está por lá. Além só de apresentar uma multa, se está com ticket ou sem ticket de validação. Aproveite esse momento para compartilhar aí, por gentileza, coloque aí na nossa Facebook, nossa homepage aí, os seus comentários sobre isso. Gostaria aqui também de aproveitar aqui e parabenizar quem está nos prestigiando e assistindo, o Pádua Tortorello. Que honra, Pádua, que honra mesmo. A família Tortorello é uma família que eu tenho grande admiração na cidade, fico muito honrado e suas contribuições serão muito valorosas. Se puder deixar o comentário aí dessa possibilidade de fazer um projeto aí nesse sentido nas cidades. Queria agradecer aqui a Cleide Paranhos, o Jairo Rodrigues, queria agradecer o Everaldo Inocêncio e o Reinaldo Silvério. São muitas pessoas, para a gente é uma honra saber que tem gente nos ouvindo. A gente ficou com um pouquinho de medo aí de falar aqui para 3 câmeras e o Ed aqui. Não que o Ed também não é muito bonito não, ainda bem que ele fica de costas aqui para mim, mas tá bom, viu, Ed?
A gente gosta de você, fica tranquilo. Eu vou dar um close nele daqui a pouquinho, sem ele querer, vocês vão ver. Ele é uma pessoa que não é muito bonita, mas é gente do bem, viu? A gente gosta dele aí. E faz o serviço direito aqui. Tô brincando, Edson. Vai falar que é bullying aí, que eu tô falando mal de você. Brincadeira, você é maravilhoso, bonito, é lindo. Não sei nem se é comprometido ou comprometida. Ultimamente é bom falar assim, né? Que é tudo uma complicação. Mas eu tô querendo aqui só fechar esse assunto da Zona Sul. O que vocês acham da Zona Azul? É possível ou não é? Vocês não acreditam que seja possível ter uma Zona Azul com seguro? Então vamos fazer um manifesto. Zona Azul com segurança. Zona Azul com seguro. Olha, não custa nada, 10 centavos a mais. Não estariam dispostos a não sair nada do dinheiro público, só incrementar um pouquinho mais a nossa parcela para termos essas coberturas e garantias. Ou diferente, que pague 10 centavos a mais e coloque ali um sistema de câmeras em cada uma dessas ruas que tem Zona Azul. Em cada uma delas, que aí se tiver qualquer assalto, vamos verificar quem é as pessoas. Já conseguimos ter um sistema detecta em cada uma das saídas e já consiga, se tiver movimento um veículo, sem acionamento do seu motorista ali, que já consiga identificar que tem uma falha. Eu acho que teremos que usar a tecnologia a nosso favor. Eu acho que podemos exigir essa qualidade do serviço público. O serviço público, ele pode ser melhor prestado. Agora, vamos ler aqui uma outra matéria. Então vou pedir para o nosso Ed aqui dar uma olhadinha aqui. Nossa, todo mundo deve conhecer aqui essa figura aqui, ó. Queria ser famoso que nem ele aqui, viu? Dá para poder chegar aí, pessoal? Dá um comentário para mim aí se vocês estão conseguindo identificar quem que é. Não vou pôr o nome dele não aqui. Ed, fala aí. Quem é a primeira pessoa que reconhecer ele aí? Primeira pessoa que reconhecer ele aí, volta para lá, Ed. Pode voltar aqui de novo. Vamos ver aqui. Quem reconhecer ele aqui, coloca pra gente aí. Alguém já falou aí, Ed, nas mídias sociais? Poxa vida. Ninguém tá falando ainda? Então tá bom, vou apresentar aqui, ó. Então, a matéria sobre o assunto é: quando for investigado, muita gente poderosa vai cair. Felipe Neto sobre ataques nas redes sociais. Olha, o que eu tenho para aproveitar dessa matéria? Como eu disse no início do programa, para quem não nos acompanhou e está agora acompanhando, o objetivo desse programa é o ser um pouco mais além da notícia. Não é só trazermos a notícia jornalística, é interagirmos com a notícia atrás de soluções. Qual é a solução que eu poderia imaginar olhando uma notícia dessa? A primeira solução que eu quero aqui refletir é: por que só quando for atrás dele que o Felipe Neto vai falar que gente poderosa vai cair? Porque o Felipe Neto é uma pessoa tão benquista, uma das pessoas mais importantes hoje dos youtubers do Brasil. Por que ele já não apresenta isso independente de investigação ou não? Ele tem capacidade de sobra para poder apresentar todas as provas contra quem de direito. Gente poderosa vai cair? Hoje é o que mais está se vendo. Então, Felipe Neto, não é porque você foi ameaçado que você deve usar como moeda de troca e barganha que só se for ameaçado vai cair. Faça de imediato. E as pessoas que são aí, gostam de utilizar moeda de troca quando são ameaçadas, façam de imediato, não tenham preocupação. Hoje a sociedade valoriza as pessoas que são transparentes, as pessoas que reconhecem eventuais erros, não sei nem se é o caso, as pessoas que consigam ser abertas com o seu público. Então, Felipe Neto, dessa matéria que eu tenho para dizer para vocês independente não de qualquer pessoa ser investigada, ela já teria ter o dever moral e o dever de poder falar que gente poderosa vai cair, independente ou não de qualquer processo. Se identificar uma falha, faça a denúncia de forma anônima. Hoje o Ministério Público, vários agentes, existe ouvidoria, controladoria, vários órgãos que admitem denúncias sem saber quem são as pessoas. É um momento de transparência. Vamos aproveitar essa oportunidade para que isso, independentemente se vai ter ataque ou não, que ele já possa fazer aí as denúncias necessárias. Vamos pegar essa matéria para fazer essa reflexão. Você que se sente aí detentor de uma informação privilegiada, de alguma gente, entre aspas, poderosa, ter alguma coisa errada, faça a denúncia. Eu acho que só assim, aos poucos, nós vamos conseguir ganhar o espaço de termos pessoas mais competentes em todos os órgãos da administração e gestão. Eu queria aproveitar que nós estamos aqui nos nossos minutos finais.
Já fui aqui cortado aqui pelo Ed aqui, já que faltam 3 minutos para encerrar o programa. Falar que voou. Pedir desculpas pelas nossas falhas, pelos nosso nervosismo. A gente, num primeiro programa, sem dúvida alguma, aí temos muito a aprender. Queria construir um programa com vocês sobre soluções. Na próxima segunda-feira, estarei aqui às 20 horas, se tudo correr bem pontualmente, para que nós possamos descobrir soluções sobre problemas. Se vocês quiserem enviar para o nosso canal Vox TV, no nosso Facebook, na nossa página, soluções para o próximo programa, farei questão de apresentar aqui. Não tenha vergonha. Qualquer solução, qualquer ideia é compartilhada, qualquer ideia pode gerar boas oportunidades. Eu tenho certeza que os homens públicos e gestores públicos hoje estão com um compromisso maior com a sociedade e as pessoas que estão aí vão buscar o melhor para todos. Então eu queria deixar claro aqui o nosso registro final, desejar a todos aí uma boa noite e antes de encerrar nossa participação, fazer o esclarecimento aqui das pessoas que nos enviaram mais mensagens, que é a Edna Moreno, a Fernanda Buchweiser Dias, que é judiar de mim, hein, Fernanda, com esse nome. Se eu pronunciei errado, peço desculpa, hein? Aqui tem um nome que eu também teria dificuldade aqui, eu acho que é Pim Rod. Então, queria... Como que é, Ed? Perfeito. Então, nós temos aí o nosso contra-rega, o J. Júnior. Então, nós tivemos aqui aproximadamente quase 50 ou 60 pessoas que disseram um oi pra gente. Eu acho que é com muita honra que eu falo, vamos estar segunda-feira que vem aqui, vamos trazer soluções, vamos olhar uma notícia a partir de hoje de um ângulo diferente. Não vamos só comentar, a pessoa aconteceu isso, aconteceu aquilo, você viu aquilo, não. O que dá para tirar de positivo daquela informação? Vamos buscar a solução. Então, nosso papel é ser o porta-voz de soluções dos problemas do dia a dia das cidades através do programa Vox TV. Conte comigo e será um prazer ter a presença de vocês na próxima semana. Um ótimo dia. Tchau, tchau.